Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é um dia especial, hoje é o Dia das Mães. E eu quero desejar para todas as mães de vocês também, um excelente dia, tá bom? E um maravilhoso final de semana. Bom, hoje eu não vou aparecer não, que eu não estou bem para aparecer. Mas vamos lá. Vou falar de tabela cruzada. A tabela cruzada é também uma tabela de distribuição de frequência. No entanto, ela trabalha com mais de uma variável referente à mesma amostra. Então, ela trabalha com mais de uma variável simultaneamente na mesma tabela. Então, aqui o cuidado que nós vamos ter é a análise dos dados em relação ao que está sendo pedido, se é de uma variável, da outra variável, tá? Então, aqui a gente vai ter que tomar bastante cuidado. Mas a maneira de apontar as frequências, a gente vai ver que é bem tranquilo para compreender. Tá bom? Então vamos lá. Um minutinho. Neste modelo de tabela, podemos sintetizar simultaneamente os dados para duas variáveis. Nesta tabulação, a amostra é dividida em subgrupos, tornando possível verificar como as respostas variam de grupo para grupo. Exemplo 1. Uma pesquisa foi realizada com 400 funcionários de uma empresa. Duas variáveis foram analisadas: o setor produção ou administrativo. Então, desses 400 funcionários, parte é do setor de produção, parte do setor administrativo. Essa é uma das variáveis que a gente analisa. Então, se esse grupo é dividido em dois grupos, entre o grupo de produção e do administrativo. E a outra variável é a opinião, quanto à mudança do sistema de avaliação de desempenho. Então, desses mesmos funcionários entre produção e administrativo, foi perguntado a sua opinião quanto à mudança. Se são a favor, indecisos ou contra, tá certo? Então, essas duas variáveis, primeira coisa, vamos analisar. Entre os setores produção e administrativo, é uma variável qualitativa e é uma variável qualitativa nominal, porque não existe ordem entre administrativo e da produção, ou produção e administrativo. E quanto à opinião, se é a favor, indeciso ou contra, também é qualitativa e também é nominal, porque não existe uma ordem. Eu posso colocar primeiro os indecisos, os a favor, os contra, ou em qualquer ordem que eu queira, tá? Então, aqui nós vamos analisar simultaneamente duas variáveis qualitativas nominais. Nem sempre serão variáveis com a mesma classificação, nesse caso calhou de ser, tá? Então, olha aqui. Aqui a gente vai notar o seguinte, que na coluna a gente vai ter um tipo de variável, na primeira coluna. E na primeira linha é o outro tipo de variável, tá vendo? Então, na coluna nós temos a divisão em setores e na linha a divisão das opiniões. Então, vejam, ó, quantos funcionários foram analisados? 400. Se eu somar a última coluna de total vai dar 400. Se eu somar a última linha de total, também vai dar 400. Nós estamos falando dos mesmos funcionários, analisando duas variáveis diferentes. Então, por exemplo, pessoal da produção, somente da produção. 80 são a favor, 40 são indecisos e 180 contra. Se a gente somar aqui, ó, quem é o total da produção? 300 funcionários. E da administração? 10 são a favor, 30 são indecisos e 60 contra. Se eu somar todo mundo da administração, vai dar 100 funcionários. A soma aqui vai dar 400. Produção, administração. Se eu olhar a coluna por aqui, ó, quem é a favor? 80 da produção mais 10 da administração. Dá um 90 de pessoas que são a favor, independente do setor. Os indecisos, 40 da produção, 30 da administração. 70 é o total de indecisos, independente do setor, 70 são indecisos. E quantos são contra? 180 da produção, 60 da administração. Na soma aqui dá 240. 240 são os funcionários que são contra, independente do setor. Se eu somar aqui 90 mais 70 mais 240, óbvio que também vai dar os 400. Então,
nem toda tabela que vai ser apresentada para vocês pode ter essa coluna aqui do total, eu que acrescentei. Mas sempre que você somar o total da coluna e somar o total das linhas, vai dar 400, de qualquer maneira, tá? Aqui, na verdade, o problema que nós teremos vai ser para analisar individualmente cada dado através da sua característica. Às vezes, eu quero que você determine, por exemplo, um percentual de pessoas que fazem parte da administração, levando em consideração todos os funcionários. Quanto por cento é da administração? Se eu estou levando em conta todos os funcionários, os 400 é o meu 100%. Aí eu vou fazer um percentual de 100 num total de 400. Se eu quiser o percentual de indecisos, mas somente as pessoas que trabalham na administração, o que eu vou fazer? Indecisos com o total só de que trabalha na administração, seria 30%. Então, dependendo da pergunta, como ela é feita, é que você vai considerar o seu 100%. Às vezes eu quero só as pessoas da produção, então 300 é meu 100%. Às vezes eu quero só as pessoas da administração, 100 é o meu 100%. E se eu quero todos os funcionários, 400 é o meu 100%. Tá? Então aqui a gente vai ficar bastante atento de qual é o grupo que eu estou trabalhando. Tá? Então vamos ver. De acordo com a tabela, facilmente identificamos que dos 400 funcionários, 300 são da produção e 100 são da administração. Nós vimos isso. Dos 400, 300 da produção, 100 da administração. 90 são a favor da mudança do sistema de avaliação de desempenho. 70 estão indecisos e 240 são contra. E a gente percebe aqui também, 90 a favor, 70 indecisos, 240 são contra. Somando todos, eu vou ter os 400. Continuando. Como percebemos, a tabulação cruzada ela nos permite realizar várias análises, mas nós devemos ter cautela para apresentar os dados na forma percentual, pois podemos analisar os dados em relação a totais verticais, horizontais ou ainda em relação ao total geral, que foi o que eu comentei com vocês. Às vezes, o meu 100% vai ser 90%, se eu estiver falando somente dos funcionários que são a favor. Se eu quiser somente entre os funcionários que são contra, o meu 100% é 240. Se eu estiver falando somente dos funcionários da produção, o meu 100% é 300. Então, vai depender da pergunta, o que eu quero analisar, o percentual que eu quero analisar, dentro de qual universo? Só da produção, só da administração, todos os funcionários, somente os que são a favor, só os indecisos ou só os contra. Então, aqui a gente vai ter que ter atenção, tá? No caso do exemplo, as variáveis são setor e opinião, e ambas são variáveis qualitativas nominais, como eu já tinha dito anteriormente. Desta forma, poderemos observar 1. Dos funcionários a favor da mudança, quanto por cento são da produção? Vamos lá. Dos funcionários a favor da mudança. Então, quem que ele quer que você utilize como 100%? Só os funcionários que são a favor da mudança. Então, o meu 100% é 90%. Então, qualquer percentual que eu vá calcular em cima dos funcionários que são a favor, vai ser dividido por 90%. Tá? Já esqueci o que ele perguntou. Dos funcionários que são a favor da mudança, quanto por cento são da produção? Dos funcionários que são a favor da mudança, quanto por cento são da produção? Então, vai ser 80 vezes 100 dividido por 90. Vai me dar o percentual de funcionários da produção que são a favor da mudança, tá? Então, tá lá, 80 vezes 100, ou 80 dividido por 90 vezes 100. Vai dar 88,89%. Perceba que nesse caso consideramos o total, o 100%, somente os funcionários que são a favor da mudança. Porque ele fala aqui, dos funcionários a favor da mudança. Então, eu não considero mais nenhum além daqueles que são a favor da mudança. Por isso que o meu 100% é 90%. Tá? Continuando. Dos funcionários da produção. É daqui que você tira o seu 100%. Então, dos funcionários da produção, quanto por cento são a favor da mudança? Bom, agora dos funcionários da produção. Meu 100% passa a ser
300. Dos funcionários da produção, quanto por cento são a favor da mudança? 80. Então, vai ficar 80 dividido por 300. Tá lá, ó. 80 dividido por 300 vezes 100, porque eu quero em porcentagem. Vai dar 26,67% dos funcionários da produção são a favor da mudança. Perceba que nesse caso consideramos o total, que é o 100%, somente os funcionários da produção, porque eu disse aqui no começo, ó, dos funcionários da produção, tá? Terceiro, qual é a porcentagem de funcionários que são contra a mudança? Bom, qual é a porcentagem de funcionários? Então, meu 100% não importa se é da administração, se é da produção, são todos os funcionários. Então, todos os funcionários, ele quer o percentual do que são contra. Ó, de todos os funcionários são aqui. Eu quero o percentual dos que são contra. Então, vai ser 240, que são contra, dividido pelo total de funcionários, que é 400. Então, 240 dividido por 400 vezes 100. Tá aqui, ó. Vai dar 60% de todos os funcionários são contra, tá? Perceba que nesse caso nós consideramos o total 100%, todos os funcionários. Então, prestem muita atenção na pergunta para poder elaborar aí o percentual dentro do que foi pedido, certo? Então, isso é muito importante. Exemplo 2. A secretaria de uma grande instituição de ensino apurou os dados obtidos do resultado de um vestibular realizado em janeiro de 2020, de acordo com a seguinte tabela. Bom, é uma tabela maior, mas são dados cruzados que analisa aqui duas variáveis para a mesma amostra. Uma, a escolha do curso, ele foi lá prestar o vestibular. Então, nós temos aqui o curso de administração, arquitetura, educação física, ciências contábeis e ciências econômicas, certo? São, na verdade, variáveis qualitativas também e nominais, porque não existe uma ordem para esses dados. E a outra variável é a pontuação obtida por cada candidato, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, né? Inclusive, é uma variável quantitativa contínua. Por que contínua? O candidato pode ter tirado 2,3, 2,4, 6,1, pode. Embora ele não cite isso lá, mas assim, da maneira como está aqui, ó, de 0 a 2, eu tenho uma infinidade de valores aqui. De 2 a 4, uma infinidade de valores. Lembrando que a falta do tracinho aqui significa que o 2 não faz parte desta coluna. Aqui é de 0 até 1,9999. O 2 já entra aqui, tá? E assim por diante. O máximo da pontuação é 10. Então, vamos lá. Se eu pegar e trabalhar com todo o universo de candidatos, a gente olha aqui, ó, tá? Que é o total da última coluna e o total da última linha. 669 candidatos foram avaliados, certo? Da administração, 215, da arquitetura, 104, da educação física, 102, ciências contábeis, 174, ciências econômicas, 74. Se eu somar todos esses alunos, vai me dar um total de 669 alunos, certo? Se eu separar por pontuação, quantos desses candidatos obtiveram de 0 a 1,9999? 133. De 2 até 3,9999? 170, e assim por diante. Se eu somar isso aqui, dá 669, e se eu somar isso daqui, também vai dar 669, certo? Sendo que para os mesmos candidatos, foram duas variáveis analisadas, a pontuação obtida e o curso que ele escolheu. Isso é uma tabela cruzada, porque trata-se de duas variáveis sendo analisadas simultaneamente, ok? Quais as perguntas que podem vir a partir dessa tabela? Diversas. Ao analisar os dados da tabela, uma das variáveis é curso. Neste caso, a classificação é variável qualitativa nominal. A outra variável é pontuação obtida. Nesse caso, a classificação é variável quantitativa contínua. A porcentagem de candidatos para o curso de administração com pontuação maior ou igual a 6 é de... Vamos ver. Ó, eu vou terminar esse vídeo aqui e iniciar outro porque está dando os 15 minutos. Tá? Então, nós paramos aqui na porcentagem, ok?